Boa. Pessoal que vai assistir essa gravação depois, sejam muito bem-vindos. Dominando Demanda número 20. E nós estamos com um convidado ilustre, que eu estava rasgando elogios aqui antes. Depois eu conto a história um pouco no final, porque aí qual que é a minha história com a RD, né, em paralelo. Estamos aqui com o André Siqueira, cofundador da RD, que, cara, para mim é o maior case na figura de pessoa e na figura de empresa B2B que eu acompanhei da minha jornada ali nos últimos 8, 9 anos. Então, André, muito feliz que você está aqui, muito obrigado por ter topado e vai ser um prazer falar com você. Estamos muito animados com esse papo aqui. Super prazer para mim estar com vocês também. Espero contribuir aí, se ajudar em alguma coisa, algum conhecimento que faça diferença para alguém, já vou ficar super feliz. Show, show, muito bom, muito bom. Eu vou aceitando, a turma está entrando aí e aí eu queria apresentar o Gênesis também. Gênesis, pode se apresentar para a galera que está te ouvindo, que já sabe que você está por aqui sempre comigo, então se apresenta aí. Olá, pessoal. Olá, tudo bem? Eu sou o Gênesis, Marketing Lead aqui na DGEM. É uma honra estar entrevistando o André Siqueira pela segunda vez. Na primeira vez, entrevistei ele no podcast da RD, no Show Me The Roy. A gente já fez alguns eventos presenciais juntos também, na época que eu trabalhava na RD. E agora está do outro lado aqui, podendo fazer outras perguntas para ele. Isso é uma honra. Prazer, André. Às vezes é, Gênesis, estamos juntos. Bora lá. André, primeira pergunta aqui que eu queria, que eu não conheço e queria ouvir um pouquinho de você, é conhecer um pouco da sua história pessoal, assim, tipo, de onde você quanta família, irmãos, tem irmãos, gosta de futebol, não gosta de futebol, qual que é que time que torce, que eu acho que vai dar liga aqui em alguns assuntos, e depois falar um pouco da sua formação profissional e como que começou a RD, assim, qual que é essa história. Então, tipo, André Pessoa até começar a conectar com esse propósito que foi surgindo aí ao longo do tempo. Conta pra gente. Boa, vamos lá. Cara, eu sou nascido numa cidade do interior de São Paulo, que é Aparecida. Muita gente chama de Aparecida do Norte, mas o nome é só Aparecida. E Aparecida é uma cidade curiosa, assim, ela tem hoje acho que tem 32 mil habitantes, uma cidade super pequena, e ela vive essencialmente do turismo religioso, das pessoas que vão visitar a igreja lá de Nossa Senhora, e é uma cidade, a classe alta da cidade, os ricos da cidade são os donos de hotel, a classe média da cidade são os donos de loja, a classe baixa da cidade trabalha para os dois, e é isso. Você não vai encontrar na cidade consultoria, empresa de software, de design, de serviços, é basicamente isso que tem para fazer lá. Então, eu cresci, fui do nascimento aos 18 anos em Aparecida, estudei lá, sou de uma família que estava ali na classe média, meus pais tinham loja, então comecei a ir para a loja já com 12, 13 anos, fazia venda desde cedo, na verdade, desde antes já. Minha mãe, quando vinha fazer compra para a loja em São Paulo, eu ia junto muitas vezes, comprava chaveirinho do Pokémon, comprava adesivo, vendia para os amigos. Então, sempre tive um pouco dessa veia comigo. Tenho uma irmã, né? Você perguntou de irmãos, tenho uma irmã mais nova, 2 anos mais nova. E e eu percebi já nesse caminho aí da minha construção que a Aparecida não era o que eu queria para mim, né? Aquela vida de loja, trabalhar no fim de semana, não era algo que me dava vontade. Quando eu estava ali nos 17, fui fazer vestibular, fiz basicamente São Paulo e Floripa, passei na GV, passei na UFSC, escolhi a UFSC, escolhi ir para Floripa. Acho que seria difícil pagar a faculdade aqui, seria difícil viver em São Paulo. Acho que São Paulo é uma puta cidade quando você tem dinheiro, quando você não tem, é uma cidade que você sofre um pouquinho mais. Então eu fui para Floripa, fui fazer faculdade em Floripa, comecei logo de cara, peguei um estágio, entrei na ESEC, comecei a vender para empresas de lá
vagas para intercambistas, então um processo bem, cara, pegava a lista, a página amarela, os mais novos aí nem sabem o que é isso, mas a gente tinha a lista telefônica com o telefone de todo mundo da cidade, pessoas e empresas. Eu ligava, tentava marcar reunião para ir visitar essas empresas e vender vagas de intercâmbio. E, cara, assim, o que eu percebi era que quando eu chegava na reunião para vender, eu adorava, mas que esse processo de marcar reunião me matava. Eu ligava, ninguém sabia o que eu era, ninguém queria falar comigo, pediam para eu mandar um e-mail, nunca mais respondiam. E aí eu comecei a me interessar mais sobre a possibilidade de eu me tornar mais conhecido antes de fazer essa ligação, que é basicamente o marketing. E, cara, se quando eu ligar, elas já me conhecem melhor, elas já avaliam melhor o produto, elas já têm mais interesse, eu acho que vai facilitar a vida. E aí eu comecei a estudar marketing. Nesse momento eu mudei para uma outra empresa, comecei a trabalhar numa empresa que chamava Praesto, que fazia aplicativos, sites para celular antes do iPhone, antes do Android. E eu entrei para tocar uma empresa super pequena, tinha 9, 10 funcionários, sei lá. E eu era basicamente a única pessoa de marketing. Para isso tinha um blog sobre mobile marketing, a gente começava a falar sobre o assunto. E eu comecei nesse momento a pesquisar e aprender muita coisa de fora, né? Então li Seth Godin com marketing de permissão, tinha um livro legal do John Gent na época, que era o Duct Tape Marketing. Aí comecei a cair nos blogs das empresas americanas, então Moz, consumia muito, a própria HubSpot, que é um concorrente da RD. Cara, estava surgindo nessa época, era uma coisa muito nova, muito incipiente, mas comecei a Que ano entrar era em isso? 2000 eu entrei na Praia em 2009. Uhum. Boa. Então essas coisas ainda estavam bem no começo, e era assim um movimento de quase que de discussão. Você mandava mensagem, a galera respondia, estava todo mundo meio que aprendendo junto ali. E aí nesse momento a gente começou a fazer isso da Praeste e dava certo, cara. Assim, na época era muito menos conectado. A gente fala assim, pô, para você vender para uma empresa maior, você precisa estar em São Paulo. A gente estava lá em Floripa e ainda assim elas caíam no nosso site, falavam com a gente, pediam orçamento, enfim. Então a gente falou, isso aqui funciona, isso aqui dá certo, só que pouca gente sabe fazer isso. Era tudo muito desconectado. Você tinha uma ferramenta de e-mail, uma ferramenta de análise, uma ferramenta de ajuste de SEO. O pessoal não sabia o que podia fazer, o que dava para fazer, como fazer, não tinha tecnologia para implementar. Então, a gente teve essa leitura de que era uma oportunidade grande, mas meio inviável para as pequenas e médias naquele momento, porque elas não tinham esse caminho, não sabiam dessa possibilidade. Naquela época, agências era uma coisa que se pensava muito mais para as empresas maiores. Às vezes, quando era focada nas menores, eram coisas muito simples, era fazer um site, era talvez fazer um pouquinho de Google Ads, talvez fazer alguma coisa meio pontual, e muitas vezes com um olhar de fazer branding, mas um olhar meio desconectado dos resultados, do prático, que muitas vezes uma pequena e média precisa dessa, puta, eu vou investir quanto e vou ganhar quanto, né? Eu não tenho essa precisão muitas vezes. Então a gente enxergou ali uma lacuna e começou a RD a partir disso. Então eram 5 pessoas que trabalharam juntas na Praesto, o Eric, que era o dono da Praesto, fundador da Praesto, e outras 4 que passaram pela Praesto em algum momento. Todos os 4 começaram como estagiários na Praesto. Alguns tinham evoluído, alguns já tinham até saído no momento em que a gente fundou a RD e se reuniram de volta para fundar a RD. E a RD nasceu disso, a RD nasceu daí. Então foi ali em 2010 para 2011. 2010 a gente começou a discutir, criou o blog, começou a fazer algumas coisas. Em 2011, de fato, a gente criou o CNPJ, pegou uma sala comercial e começou a executar a partir dali. Nessa época, 2010, 2011, eu tinha 20 para 21 anos. Então, assim, era bem novo ainda, não tinha muita ideia do que viria pela frente, do tamanho da responsa. E para mim, a RD, ela é um misto, né? Então, assim, pessoal, eu estava no Summit, aí o pessoal me marcava nos stories quando eu estava palestrando, criador e criatura, pai e filho, e vale para os dois lados, né? Eu me sinto meio pai da RD, ao mesmo tempo eu me sinto meio filho da RD, porque ela foi
também boa parte do meu aprendizado e formação da minha escola, onde eu aprendi a imensa maioria das coisas que eu sei hoje e que eu consigo aplicar hoje. Muito bom. E é legal saber que sua jornada foi meio que pela dor e não muito pelo hype que não existe hype também, né? Então, você precisava resolver um problema de qualificar melhor sua audiência para você ter mais chance, ser mais eficiente. E eu gosto muito de uma frase do Claude Hopkins que fala que marketing é vendas multiplicado. Então, eu aumento a capacidade do que eu estou falando, do meu discurso, justamente para poder ter impacto ali e conseguir falar com as pessoas interessadas. É legal ver sua história, que é diferente da minha e do Gênesis, que é um pouco para frente ainda. Então, já existia uma coisa mais estruturada, e o marketing nasceu e surgiu na sua mão por necessidade, por um problema de vendas. Então, isso que é muito legal, porque a gente enxerga muito isso também. Eu acho que é, a publicidade, às vezes a formação, ela vai criando vários blocos assim e você fica meio tipo, cara, o que está acontecendo aqui? Mas eu acho que a raiz das coisas está sempre ali em impulsionar as vendas, né? Total. E Eu legal, e gosto. legal. Pode falar, desculpa. Eu ia dizer só que eu gosto muito dessa visão, e eu acho que o fato de eu ter sido vendedor antes me ajudou no meu trabalho de marketing. Eu saí da operação, faz muito tempo que eu não faço venda, cai um lead, eu vou Uhum. lá e, apesar que eu fiz agora da mentoria, eu gosto de fazer Aham. isso. Mas Sim, a minha divisão, a minha forma de olhar para isso na RD era assim, como é que eu sei o que é trabalho de vendas, o que é trabalho de marketing? O trabalho de marketing é o que eu faço em escala, o trabalho de vendas é o que eu faço no 1 a 1. Mas o que eu vou entender de público, de argumento, de forma de falar, de mensagem, etc., é muito parecido. E eu acho que esse é um risco comum e grande que os profissionais de marketing têm muitas vezes, né? Eles sim. muitas vezes se distanciam. Não é sempre que você vê um profissional de marketing que senta do lado do vendedor para ouvir call, para ouvir o que ressoa no cliente, que argumento que pega, que argumento que não pega, como é esse cliente, o que ele acredita, o que ele rebate. E eu acho que essas são, para mim, as coisas mais imprescindíveis aí para um bom trabalho. Legal, legal. Concordo, cara, vezes mil. É, porque eu acho que as coisas também que ao longo do tempo que eu vivenciei, sempre eu descobri esse caminho curto de ir lá em vendas e ver como que eu conecto aquilo e vou fazer alguma coisa. Não vou fazer alguma coisa para ver se vai dar certo, né? E às vezes a estratégia de marketing de conteúdo, do que for, ela começa meio assim. Eu tenho as habilidades, eu tenho o que é possível fazer e eu vejo se está conectado com o objetivo final, né? Então, um caminho meio inverso. Mas legal saber que você começou em vendas e isso diz muita coisa e acho que a conversa daqui para frente vai ficar mais clara ainda mais com esse ponto que você trouxe. E ia perguntar o seguinte, você começando ali, vocês começando a RD, viram que deu certo no local para vocês ali, mas, cara, é uma hipótese muito distante da realidade ali da época. Então, a gente sempre gosta de trazer aqui essa visão de criar demanda e de capturar demanda, né? Então, que é uma coisa que a gente aprendeu recentemente ali com esse boom do Chris Walker nos Estados Unidos, que eu acho que ele organizou esse raciocínio do jeito muito claro, assim. Então, capturar demanda, pessoas que estão interessadas, intenção, tudo ali, o povo está pronto para comprar. E criar demanda, educar mercado, elevar o nível de consciência e tudo mais. Então, como que foi, vocês percebiam, como que foi perceber que vocês tinham que criar uma demanda do zero? Tipo assim, descobrimos alguma coisa e temos que criar do zero. Como que foi esse início ali, os primeiros passos? O que vocês pensavam? O que vocês apostavam? Quais foram as atividades? Como foi isso? Cara, hoje existe uma categoria clara, né, que é software de automação de marketing. Naquele momento não existiam, né? As pessoas quando iam pesquisar por algo do tipo, elas nem pesquisavam, porque você não consegue pesquisar o que você não sabe que existe, né? Então imagina, por exemplo, o Dropbox. Cara, quando o Dropbox surgiu há, sei lá, 10, 15 anos atrás,
Ninguém estava entrando no Google e pesquisando ferramenta, que é uma pasta no seu desktop, que você sobe o arquivo na pasta, ele vai para a nuvem e você abre em qualquer lugar. Você não consegue imaginar e pesquisar sem conhecer. E naquele momento era muito óbvio que a gente precisava criar demanda, porque não existia busca por inbound marketing, software de automação de marketing, ou até variações de tipo software tudo em um de marketing, coisas que eventualmente você poderia criar, né? A April Dunford, ela fala de categoria de mercado, ela fala de três categorias, três processos, né? Um é você criar uma categoria nova, um é você ir cabeça a cabeça em uma categoria que está estabelecida e tentar ser o líder, o que é muito difícil, e para conseguir isso você precisa ter alguma grande vantagem. Então, um exemplo que eu posso te dar, cara, Netflix é o líder de uma categoria que foi criada por ela. Ela criou e se estabeleceu. Mas, cara, Disney, por exemplo, entrou cabeça a cabeça. E por que ela entrou cabeça a cabeça? Porque ela tinha um ativo diferencial, que são os filmes, o histórico e todo o resto dela. E a outra alternativa é você ser o peixe grande num aquário pequeno, né? Então, você tem, às vezes, uma categoria bem estabelecida, por exemplo, streaming, mas você se especializa em um nicho e vira o rei desse nicho, como foi a Twitch. A Twitch, ela se especializou no mundo gamer e tem uma super relevância e conseguiu bater no YouTube dentro desse mundo, dentro desse universo para ser especializado. No nosso caso da RD, a gente criou a categoria. As pessoas não tinham essa categoria pronta, né? Então, categoria ajuda a gente a organizar, ajuda a procurar. Quando você vai no mercado, você já sabe que se você quiser comprar sabão em pó, tá ali na categoria materiais de limpeza, numa subcategoria ali dentro, você já sabe em qual prateleira buscar. Uma categoria nova, ela não está formatada, as pessoas não procuram por ela. Então, isso era óbvio para a gente desde o nosso começo. E quando você não tem a categoria estabelecida, as pessoas não procuram por ela como uma solução, as pessoas não enxergam ela como uma solução para o dia a dia delas. Agora, eu só criei a categoria porque eu entendo que existe uma oportunidade e existe um problema. E você consegue captar a atenção, capturar a atenção das pessoas focando no problema. Então, as pessoas não estavam procurando por software de automação de marketing ou por inbound marketing, mas elas estavam procurando como vender pela internet, como melhorar o número de vendas dos meus vendedores, como melhorar a eficiência digital, como ter uma presença digital relevante, como trazer mais tráfego para o meu site, como, sei lá, ter mais seguidores, na época era mais curtidas na sua página do Facebook. Então a gente sempre usou esses pontos de problema, de dúvida, de dor, como mecanismo de atração, e entendendo que dali demandaria um processo grande de educação para levar desse ponto até o ponto que a gente queria, que era basicamente essa pessoa enxergar o inbound marketing como um todo e porque ele era uma solução adequada para essas empresas. E aí envolve todo o processo que a gente faz na RD, de atração, conversão, relacionamento e vendas, né? Então, eu Uhum. atraio essas pessoas pelo problema, eu converto, transformo esses desconhecidos em conhecidos com geração de leads, eu trabalho o relacionamento com esses leads em multicanais, de muitas formas variadas, e eu vou mostrando para ela essas possibilidades, e quando ela entende esse todo e está mais pronta, eu posso vender para ela o meu produto, porque aí a solução já faz muito mais sentido para ela. Então, o processo de atração, para mim, ele sempre conecta com o agora. O que o meu cliente pensa Uhum. agora? O que o meu cliente está Legal. sentindo de dor agora? Ou o que vai se conectar? A gente tem, por exemplo, alguns pontos que para mim são conexões universais. Todo mundo quer vender mais ou ganhar mais dinheiro, todo mundo quer economizar ou gastar menos, todo mundo quer parecer melhor, quero ser mais bonito, mais rico, mais inteligente, todo mundo quer se entreter, se divertir, e todo mundo quer se informar a respeito de assuntos que são interessantes da sua área de atuação, do seu mundo, do seu Sim. negócio. Então, quando eu consigo conectar a minha área de negócio com essas coisas, a minha chance de conseguir atrair a atenção das pessoas é muito melhor, muito maior. E ali, atraindo isso, eu tenho um processo para conduzir toda a linha de educação. Muito bom. Muito, muito, muito bom. E, André, a hora que as coisas começaram a acontecer ali, vocês viam essa necessidade de mercado, como que vocês mensuravam
como vocês mensuravam que vocês estavam elevando o nível de consciência em relação à categoria? O que que era um indicativo para vocês, assim, que tipo, cara, estamos criando categorias ou estamos criando uma demanda nova? O que que era um KPI ou que era um indicador qualitativo que vocês estavam avançando nesse sentido? Cara, o resultado final para a gente sempre foi venda. Sempre foi venda. E o que a gente sempre avaliou foi venda. Agora, é óbvio que nesse meio de caminho você tem indicadores que vão. A gente via sempre uma correlação, por exemplo, de geração de leads com venda. Quanto mais leads a gente gerava, mais a gente vendia, porque mais gente caía pronta para o meu vendedor, mais gente comprava o produto e por aí vai. Então tinha um processo ali e às vezes você conseguia atuar nessas zonas intermediárias, né? Hoje em dia tem muito eu vejo o pessoal falando muito sobre um suposto duelo entre branding, performance, enfim. E a gente nunca separou um pouco dessas, a gente nunca teve uma divisão entre essas coisas. Meu processo eu educo o meu cliente e quando ele está educado, eu vendo para ele. E dentro disso não tem divisão entre branding e performance. Por exemplo, cara, meu conteúdo. Um monte de gente fala que conteúdo é branding. Mas, cara, a única forma que eu tinha de vender era educando o meu cliente com conteúdo, senão ele não ia comprar. Eu encarava isso como performance. E isso Sim, era também branding por tabela. Então, essa é uma divisão que, na nossa realidade, nunca existiu e nunca fez muito sentido. O foco é sim. conteúdo para educar e conteúdo para educar vende e gera marca ao mesmo tempo. Não tem por que dividir. Sim, sim. Muito mais do objetivo que eu tinha cumprido que o nome do que eu estava fazendo, né? Que eu acho que Exato, isso acaba exato. mudando muito, né? Então, às vezes você está fazendo performance no meio, tem coisa de branding, tal, 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 e começar. Eu acho que dividir os assuntos é bom para ter bastante clareza, mas saber do objetivo final, às vezes você acerta o objetivo final sem saber o que você fez, que é como, sei lá, talvez o inbound que teve um nome depois, o outbound teve um nome depois, a ABM teve um nome depois, a vida inteira as pessoas, tudo bem que sistematizado com os playbooks, etc. A vida inteira o povo teve wishlist de key accounts tentando vender para tal, 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 e já fazia esforços naturais, né, por conta da necessidade, e Uhum, só não tinha nome, né? Então acho que é um pouco o caso de vocês sim, ali também, na RD, certo? sim. Mas assim, eu sou de uma visão de que, cara, no fim tudo é performance e tem que ser Sim, performance, sabe? Eu sim, acredito que o pessoal reclama assim, é porque o marketing fica pressionado, porque tem que colaborar com venda, marketing não deveria pensar nisso. Cara, se você não quer pensar nisso, não quer construir nisso, você vai ser sempre relegado a um papel secundário, a um papel de suporte, a um sim, papel de apoio. Se você quer sim, sentar na mesa dos big boys, se você quer ser uma das pessoas mais importantes da empresa, envolvida nas reuniões, nas discussões estratégicas, se você quer ganhar um puta salário, um puta reconhecimento, ações, etc., você precisa estar muito tá relacionado conectado com à a geração receita. de valor da Sim, empresa. sim. E aí eu entendo que existem coisas, tipo, quando você pensa branding, branding é extremamente amplo, né? Extremamente grande. Então, assim, definir público, persona, definir a mensagem principal, essas coisas são branding e elas são fundamentais para você ter um trabalho de performance e de mensagem. Tem outras coisas que muitas vezes são menos conectadas. Então, por exemplo, cara, você vai patrocinar um time de futebol lá. Ah, eu não falei. Você perguntou do futebol, eu não falei. Obviamente, eu torço para o maior campeão do Brasil. Sou palmeirense, perdão. E aí, pô, a Mais dois Crefisa aqui. lá patrocinou lá e tem o Crefisa no peito, né? Cara, qual que é o ângulo daquilo? O ângulo é que ela aparecendo mais, a marca vai se tornar mais familiar, vai parecer que é confiável porque tem estrutura e as pessoas vão se Uhum. sentir mais confortáveis de comprar. Cara, no fim é isso, eu preciso que elas comprem. Se eu boto lá o Crefisa no peito do Palmeiras e não está refletindo na ponta em uma taxa de conversão melhor do cliente, em mais gente procurando a loja, em mais vendas, não adianta fazer. E no caso específico do Palmeiras, isso aconteceu. A Crefisa, o pessoal chama Sim, de era Crefisa, por N motivos eu acho isso totalmente errado, porque é só um patrocínio, como tantos outros, e nem paga mais, mas enfim.
há uma brincadeira entre os palmeirenses, que dentro da Crefisa eles chamam de era Palmeiras. Porque se você vê os dados de Mudou vendas da tudo para eles Crefisa, lá de também. faturamento, sim, eles mudaram de patamar, não foi pouco, assim, foi coisa de assim, bilhões, é um negócio surreal, e que faz aquele investimento fazer todo sentido. Então, de novo, isso para mim é performance também, né? Então, esse foi um pouco do que de como a gente encarou. Então, métrica final, o olhar era sempre vendas, crescimento da empresa. Você vai ficando mais sofisticado com o tempo, né? Então, assim, no começo era mais vendas, com o tempo a gente olha mais para LTV. Aí, quando você olha mais para LTV, você entende melhor que alguns perfis de clientes são melhores do que outros. Então, você precisa gerar o lead, gerar demanda para aquele perfil de cliente que é melhor. Então, você começa a ter mais sofisticação, mas isso tudo, para mim, é receita, no final das contas. Esse é o indicador principal. Muito bom. Vai lá, gente. Boa. André, queria fazer uma pergunta de quem já trabalhou na RD, porque contar, né? Primeiro, quando você entra na RD, não sei se ainda acontece, mas no ano que eu entrei, em 2019, tem o projeto Get Ready, onde pessoas multidisciplinares se reúnem e fazem um projeto de inbound para aplicar o inbound para um negócio de um familiar, de um amigo, de um parente e tudo mais. E eu queria saber como que foi o Get Ready da RD, de você fazer os primeiros conteúdos, nos primeiros blogs, os primeiros e-mails, porque a gente sabe que tem uma curva, né, de crescimento dos resultados gerados por essas ações, e que você estava num oceano totalmente azul, mas que no caso era bom, mas que também era ruim, porque não tinha esse baseline das pessoas se acostumarem a acompanhar esse tipo de canais, esse tipo de conteúdo. Como que foi, assim, as primeiras comemorações, os primeiros resultados vindo, acontecendo? Porque acho que se eles não viessem num momento X, Y ali, também talvez todo esse império que vocês construíram não tivesse sido criado, né? Porque as coisas vão acontecendo, né? Conta aí como foi. Cara, a primeira coisa que a gente criou na RD foi o blog. Muito antes de ter, inclusive, o software, o RD Station, inclusive dele ter esse nome, né? A gente não sabia. A gente falou, cara, a primeira coisa que a gente vai criar é o blog, por quê? Porque se as pessoas não tiverem nem interesse em aprender, elas nunca vão usar a ferramenta, elas nunca vão chegar nesse nível, nunca vão chegar nesse patamar. Então, era quase que eu encaro o blog como, de certa forma, um MVP da empresa, né? Ao invés de construir o produto e etc., a primeira coisa é o blog. Vamos ver se tem algum interesse nisso, alguma demanda nisso. E aí a gente começou a vender algumas consultorias para conhecer melhor o dia a dia do cliente, para poder monetizar também, enquanto a gente ia construindo o RD Station em paralelo. E foi muito legal que quando a gente lançou a RD Station já tinha essa demanda reprimida, já tinha um monte de gente que acompanhava, que seguia a RD, que já tinha aprendido com o nosso conteúdo e que via valor na ferramenta. Então, o nosso 0 a 100 clientes foi muito rápido, assim, foi questão de, sei lá, 3, 4 meses. E aí, para os primeiros conteúdos, para o blog, cara, era basicamente compartilhando o que eu vivenciei e que eu vi dar certo já antes na Praesto, então um pouquinho do que eu fiz lá, com blog lá, com SEO lá, com e-mail marketing que a gente trabalhou lá, então juntando um pouco dessas pecinhas que a gente trabalhou lá e com a própria RD. Então, assim, cara, na própria RD, enquanto eu ia, a primeira coisa foi o blog, a gente começou a fazer, aí tinha as redes sociais que a gente ia tocando também. Na Praest eu não tinha feito automação de marketing ainda, né? Era uma coisa, os e-mails automatizados e tal. E aí eu comecei a fazer na própria RD. Então eu ia, estudava alguma coisa fora, testava uma coisa, aplicava outra, e aquilo que ia dando certo eu ia compartilhando. Então eu tive uma felicidade que eu considero bem rara, que é ser uma pessoa de marketing numa empresa que vende, que fala de marketing. Eu era um empreendedor, um head de marketing, e com quem eu falava eram outros empreendedores, outros heads de marketing. Eu não tinha que fazer muito esforço para entender a minha persona, para saber quem ela era. Eu basicamente tinha que contar das minhas dores, dos meus desafios, do meu dia a dia. Então isso foi para mim um grande guia. No fim das contas, eu escrevia para mim mesmo. Eu escrevia coisas que eu pensava assim, cara, se 6 meses atrás eu soubesse disso, a minha vida era mais fácil. Se há um ano atrás a minha vida, se eu soubesse disso, a minha vida era mais fácil. E eu continuo assim até hoje.
As coisas que eu falo, eu não me considero, putz, cara, o pretensor do conhecimento, do que sabe tudo, todos os caminhos, É todas as verdade. respostas. Eu olho e falo assim, cara, essas coisas aqui, se eu soubesse há 10 anos atrás, se eu soubesse há 5 anos atrás, eu teria batido muito menos a cabeça e teria sido muito mais fácil. Essas coisas fizeram diferença para mim. É basicamente isso que eu compartilho, e eu acho que isso foi muito importante para aquele momento lá atrás. Vou contar uma história rapidinha. 2011, eu acho, ou 12 talvez, no comecinho da RD, o blog já estava no ar, já tinha gente que acessava, já tinha alguns mini fãs, pessoas que gostavam muito e tal. E naquele momento eu me lembro que eu fui convidado para fazer uma palestra em Santarém, no interior do Pará. E cara, eu nunca tinha ido para lá, não conhecia. Foi a primeira vez que um evento se ofereceu para pagar minha passagem e o meu hotel. Eu tinha 21, 22 anos, sei lá, 21. Então, minha experiência era razoavelmente baixa. Eu estava até meio encantado com aquilo. Assim, porra, os caras pagaram R$ 2.000 de passagem para mim, caramba, era uma. Naquela época dava para você ir para os Estados Unidos com esse preço. Então, os caras investiram. Eu comecei a me sentir importante e falei, cara, vou caprichar. Montei uma puta palestra, cara. Eu estava fazendo umas coisas de automação de marketing que, putz, eram super novas naquele momento, super raras. E, putz, fiz isso, fiz aquilo, montei a palestra lá. Fiz, acabei, falei, pô, arrebentei, cara, top, animal, compartilhei um monte de coisa legal, essa galera deve ter pirado, e aí eu fui jantar com o pessoal do evento à noite, me levaram para jantar num restaurante bem legal lá, e aí eles foram me contar por que que eles me levaram, e eles me levaram, basicamente, porque é, era uma empresa júnior de um curso de informática, então a faculdade tinha empresa júnior no curso de informática, e eles me levaram lá para eu falar para os empresários da região que a internet veio para ficar e que era muito importante eles terem um site. Porque se eu convencesse os empresários disso, a empresa júnior poderia vender o site para esses empresários e os alunos aplicarem. Cara, eu botei a mão na cabeça, falei, caceta, como eu viajei, cara. O que eu falei foi só abobrinha, não tem nada a ver com o momento, não tem nada a ver com o contexto deles. E reflete um pouco do quanto eu era júnior naquele momento. Cara, ponto de partida de um trabalho de marketing é você conhecer o seu cliente, é você entender quem ele era. Eu não sabia nem isso, e ainda assim a RD deu certo e foi bem, porque eu não precisei por uma sorte, porque eu falava para mim mesmo. Se for hoje, naturalmente eu já aprendi. Se alguém me contratar para palestra, eu já peço um briefing antes, eu já entendo, enfim. E eu consigo entender, inclusive, as minhas limitações. Então, cara, se um pet shop me contrata para ser o head de marketing, se um escritório grande de advocacia contrata para ser um head de marketing, eu não sei produzir o conteúdo que conecta. Eu não sei. Eu não conheço o tema, eu não conheço o assunto, eu não conheço o cliente, eu não conheço nada. E eu vou precisar procurar alguém que tenha feito isso. Eu vou procurar um advogado que foi bem lá para mudar ele de função e orientar ele a fazer bem esse trabalho. Eu vou procurar o veterinário que é dono de animais, ao mesmo tempo sabe cuidar e etc., porque ele vai conseguir entregar valor. Eu não sei entregar nesse caso. No caso da RD, eu tive essa sorte. Eu consegui conciliar várias coisas ao mesmo tempo. E isso, para mim, fez uma diferença enorme no resultado da empresa. Nossa. Bom, Vitinho, eu vou fazer mais uma. Vai lá. Eu sempre tive curiosidade de te perguntar essa, porque a RD, a gente pensando aqui em geração de demanda, né? A RD é muito boa em todos os pilares de geração de demanda que a gente, ações, campanhas, tudo mais. Então, putz, blog, gigantesco. Webinar dá muito certo. O Summit só cresce ano após ano. Você tem um filhinho querido, assim, você fala, putz, esse aqui, melhor estratégia de geração de demanda que a gente teve, sempre rendeu bons frutos, resultado versus esforço. Eu sei que muita coisa foi mudando, né? Hoje a gente tem uma jornada cada vez mais multicanalidades, momentos não lineares ali. Eu acho que sua palestra no Summit esse ano foi até sobre isso, né? Desse novo inbound. Mas queria entender para você qual que é o seu filho querido aí da vida. Cara, eu acho que tem duas respostas diferentes para isso, né? Se você perguntar quem é meu filho preferido, é o RD Summit. Eu adoro estar lá, eu adoro energia, eu adoro a vibe, eu saio pilhado, motivado, eu saio
E isso que o Vitor contou, depois ele vai falar ali, mas ele estava contando um pouco da história dele com a RD, putz, é o tipo de coisa que me faz muito feliz de ouvir, que me deixa muito realizado, motivado, de entender impacto, de entender transformação, e de forma alguma menosprezando, tá? Eu fico feliz de verdade, obrigado por você ter me contado, eu não estou falando para diminuir, mas o que eu vou falar é, no RD Summit eu escuto dessas histórias aos quilos, putz, isso é legal demais, é legal demais. Eu vou dormir realizado. Eu vejo que a minha. É engraçado que eu tive uma evolução com a minha esposa, né? A gente começou a namorar lá no RD Summit em 2017, mais ou menos. 16, 17, não lembro. E ela conheceu minha mãe no evento e ela me via lá. E nos primeiros anos em que ela ia para o evento, ela era meio assim, ela via, falava assim, puxa, a gente precisa ir agora na entrevista em tal lugar, ou vamos para o happy hour assistir o show. E ela era sempre assim, pô, vamos pelo cantinho para a gente conseguir chegar mais rápido, para não te abordarem, ou vamos em tal lugar comigo. E ela foi vendo o quanto eu gosto daquilo, e hoje ela já assim, já desencanou, ela sabe que eu gosto de andar no meio do pessoal mesmo, para ir abraçando, para ir tirando foto, para ir ouvindo essas histórias. Então, o Summit, ele é o filho preferido por isso. Agora, se eu for falar em termos de resultado, não, né? Se eu pegar o que mais deu resultado na história da RD, cara, o que mais deu resultado na história da RD é ter um blog trazendo gente e educando e sendo conteúdo, junto com materiais ricos, convertendo em lead, junto com esse processo de educação desses leads. É esse combo, Amarradinho, né? essa é a. E não dá para eu pegar um separado. Tipo, cara, o blog traz muito tráfego e é muito bom. Mas se as pessoas Objetivo só entrassem diferente no ali, né? blog, se as pessoas só entrassem no blog e não convertessem, fossem embora, cara, a quantidade de pessoas que volta depois é pequena, eu preciso prender ela. Então, geração de leads, material rico, ele é importante para isso. Aí, pô, não adianta também eu gerar o lead e tentar ligar para fazer a venda empurrando goela abaixo. Eu preciso trabalhar com mais conteúdos, entregando isso tanto no e-mail, quanto nas redes sociais, quanto com anúncios em retargeting, com multicanais, ou tentando levar ela para o Summit, para no Summit ela ter um banho de loja ali, 3 dias de Sim. imersão. Então, são todos canais ali que se complementam no todo, né? E não dá para pensar num principal funcionando sem o outro. Às vezes você tem algumas coisas que funcionam super bem, por exemplo, cara, sempre que a gente soltava um material rico falando de redes sociais, ele era maravilhoso em termos de volume de leads. Só que esses Uhum. eram leads que demoravam mais para converter, eu convertia numa taxa pior, eu tinha um processo de educação mais complexo para levar das redes sociais até o tema automação de marketing, né? Eu tinha um caminho mais tortuoso. Agora, se o meu material era sobre automação de marketing, eu tinha um volume pequeno, mas que chegava muito mais rápido onde eu queria. Mais Então, pronto, né? você tem múltiplas coisas ali que se combinam, né? E elas precisam andar juntas. Muito bom. É muito engraçado ver o fundador que executou as coisas, que aprendeu, virou um negócio e até hoje as coisas continuam igual. Então a resposta é igual, do que você ensina, e isso é muito legal, cara. É muito legal. Pensando que você poderia dar uma resposta diferente depois de tantos anos, a resposta é a mesma Não, dos primeiros materiais. É engraçado não, isso. e É é curioso. e uma coisa que eu acho que é interessante, cara, é que tem gente que fala assim, esses caras eles falam isso porque eles precisam vender isso, porque se falar que isso não funciona, eles não vendem e tal. Cara, na verdade é o contrário, né? O que a gente vende é o que a gente vende porque a gente testou e viu que funciona. A gente escolheu criar um produto de coisas que a gente acredita. Não criei o Uhum. produto para vender, eu criei o produto porque eu acreditava no produto, porque eu acredito na metodologia e acredito nele. Então, Sim. o contrário. E se eventualmente as coisas deixassem de funcionar desse jeito, nesse formato, como algumas pequenas. A gente tem algumas mudanças no meio do caminho que eu acho que são importantes. O que eu vou Uhum. fazer não é ficar mentindo que funciona e enganando as pessoas. O que eu vou fazer é mudar o meu produto, mudar a minha metodologia, mudar o que eu faço para continuar tendo algo interessante para vender. A gente não construiu uma empresa para pensar no curto prazo. Cara, Sim. fiquei 10 anos na RD, né? E a gente, desde o dia zero, tinha essa cabeça. A gente teve N possibilidades
eventualmente ganhar mais dinheiro, ser mais lucrativo, por mais dinheiro no Sim. bolso, pensando em curto prazo. E nunca foi essa a nossa escolha. A gente sempre mirou no impacto, a gente sempre mirou no lá na frente. Então a gente, de novo, a gente não fala isso para vender o que a gente acha que não funciona. Ao contrário, a gente criou a empresa para implementar as coisas que a gente vê que dá certo. E as coisas que foram sendo adicionadas no meio do caminho, a gente vai se ajustando para atender elas. Então, vou dar um exemplo muito simples aqui que eu trouxe na minha palestra do Summit, inclusive. Cara, Uhum. naquele momento, em 2011, não se pensava em WhatsApp para negócios. Naquele momento, em 2011, o WhatsApp era uma coisa ali pessoal, etc. Hoje, não. Cara, o que a RD fez foi lá e comprou a Talos, e hoje já tem uma integração total do que a gente faz de atendimento, de automação também conectada ao WhatsApp, tem um monte de coisa que se liga com a compra da Talos. É, pô, tem várias coisinhas que vão entrando, então o CRM entrou nessa linha, cara, quanta conexão, o dado lá do fechamento precisa voltar. Aí entrou Exact Sales há pouco tempo, cara, porque tem muito no ticket mais alto, você vai precisar muitas vezes dessa linha de prospecção, de escolha do alvo, etc. Então, as coisas que a gente percebe que vão mudando, a gente vai atualizando e trazendo para o nosso produto. O interesse nosso é genuíno em tentar entender o que está rolando, o que está funcionando para conseguir entregar valor para o nosso cliente. Se aquilo que a gente está falando, o cara entra, começa a usar e não dá certo, ele cancela em pouquíssimo tempo e a gente não tem empresa mais, né? E se fosse tudo assim, não teria o tamanho que teve e nem o impacto que gerou, né? Então estaria tudo errado. Provavelmente não. Se todo mundo está por tanto tempo, alguma coisa funciona, né? Alguma coisa deu certo. Um Total, ecossistema tão total. grande, empregos gerados, pessoas promovidas, agências certificadas, um summit daquele tamanho. Então, porque eu acho que é um ponto também que eu acho que é mais reflexão para os marqueteiros, assim. E eu sou um deles, então acho que a gente tem que pensar. Cara, tem gente que gera resultado com outbound e tá lá e beleza, o cara vai usar Apollo, Snowview, vai mandar pau e vai gerar receita e você vai falar que aquilo tá errado. Cara, pro cara ali que pilota e tá gerando resultado, ótimo, beleza, são coisas diferentes, né? Então, isso eu vivenciei um pouco porque eu fiquei com um time de outbound por um tempo. E aí, dependendo, em diferentes tickets, em diferentes momentos, o inbound, para quando eu fui para tickets um pouco maiores, ele tinha menos impacto para a fase que eu estava vivendo, o produto que eu estava vivendo, do que o outbound, sei lá, faz uns 4, 5 anos. Aí eu comecei a dosar um pouco as energias ali. E aí fui aprendendo cada coisa. Então, eu acho que tem muito esse ponto também, né? Então, não é que o Exact Sales não funciona, RD não funciona, a Maestra não funciona. O cara tem que entender um pouco de cada coisa, né? Então, qual que é o cenário de Para cada mim, um ali? acho que tem uma combinação grande ali de qual é o contexto, qual é o objetivo. Você tem várias conexões entre vários pontos e não tem certo e errado, mas você vai ter combinações talvez mais ou menos adequadas para cada uma dessas coisas, né? Então, assim, cara, se você vende só para 50 maiores empresas do Brasil, muito provavelmente, se você for trabalhar com inbound, você vai demorar um tempão e vai investir muito para conseguir chegar nelas. E é um trabalho que, cara, na maioria das vezes, o custo-benefício provavelmente não vai fazer muito sentido. É melhor você pegar no telefone, é melhor você encontrar uma visita, é melhor você encontrar uma ponte, um caminho comum, ou você mapear eventos que as pessoas estão para ir lá. Você tem, às vezes, outros caminhos que funcionam melhor num sentido ou no outro, ou no objetivo. Por exemplo, cara, eu preciso de resultado em curto prazo. Cara, investe em mídia. Mídia é ótima para te gerar resultado em curto prazo e vai Sim, dar certo. Compra Google, Facebook, LinkedIn Ads, o que seja. Agora, você precisa entender que cada coisa tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Cara, é ótimo para gerar no curto prazo, mas se você fica nessa dependência, é um canal que só piora. sim, Não é um achismo meu, é um fato. Esse canal só piora, porque você já pegou os low hanging fruits, você vai precisar expandir a audiência, essa audiência nova, ela vai custar mais cara, vai ter taxa de conversão pior, vai ter mais gente sempre entrando no leilão, pressionando o leilão para cima, o CAC vai subindo. Então, cara, você precisa. E tá tudo bem, cara, em vários contextos ainda tem margem, ainda pode continuar sim. sendo isso. Aí quer dizer que você tem que investir em inbound? Não sei, cara, porque inbound você vai começar a colher mais daqui a 6 meses, daqui a um ano. Você aguenta isso?
Você tem uma outra fonte secundária para conseguir trabalhar enquanto esse resultado não vem, não chega. Então, tudo tem seu lado pró e seu lado contra. E eu acho que mesmo a RD, cara, que, putz, tem uma puta força de inbound, 40% das vendas da RD vem via parceiros, vem via canais. São Sim, agências que estão lá trabalhando de formas diferentes, que é um outro canal de venda, é uma outra fonte de leads, é uma outra fonte de resultados. Então, eu não sou, eu não acho que você tem que escolher uma e deu. Cara, você pode combinar elementos, você pode ir juntando as coisas. Vou fazer um mini jabá aqui, mas meu livro é sobre isso. É sobre sim, você conseguir entender e juntar diferentes peças de acordo com o seu contexto. E aí, cara, eu tô pouco me importando se é inbound, se é outbound. Tem várias discussões. No começo, por exemplo, do inbound, o pessoal falava assim, você precisa da permissão, da autorização. Então, anúncios não são inbound, anúncios são outbound. Cara, eu quero que se dane, o anúncio conversa com a minha audiência, encaixa na minha esteira, faz sentido, eu consigo atrair, converter, relacionar, e no todo isso funciona. Não me importa se é inbound, se é outbound, se é IBM, o que que é. Como é que eu combino elementos, eu brincando de Lego ali, quais pecinhas eu posso juntar que vai montar uma máquina boa para mim? É isso que você precisa. sim. Boa, boa. E eu acho que vai um pouco também, né, André? Eu acho que agora com o mercado, depois de tantos anos, é muito da maturidade da pessoa. Então, tipo, a pessoa não sabe o contexto dela para poder ter senso crítico para falar, cara, eu tenho pouco tempo, é o que você falou, tenho pouco tempo, pouco caixa e comece uma estratégia de médio e longo prazo. Cara, você vai jogar a culpa ali? Então, calma, né? Então, eu acho que também vai um pouco das pessoas que não gastaram tanto fosfato pensando nas coisas para saber se era o momento ou não. Um exemplo, quando eu caí no ecossistema de startups, eu vinha com uma bagagem inbound muito forte, eu caí num ticket que, tipo assim, não tinha termo de pesquisa, eu tinha que educar mercado, e tinha outras coisas acontecendo, e eu vi que, tipo, cara, aqui não é o caminho, não é o caminho. Aí eu comecei a ouvir a falar de outbound. Aí comecei a fazer uns testes, começou a dar certo. Aí o inbound completava o outbound e a gente foi construindo essas Uhum. duas coisas ao mesmo tempo. Então, agora, se a pessoa só quer dar a culpa, jogar a fatura na metodologia, então, cara, eu acho que esse é um pouco do problema também, né? Então, ter senso crítico para falar, cara, você vai falar que o outbound a galera faz o web scraping. Tem gente que agenda reunião com a Raizen, CTO da Raizen, via web scraping. Vai falar lá que não é um bom modelo de aquisição para quem não tem caixa nenhum. Pô, cara, né? Tá. Vamos lá. Vamos com calma, né? Total, Então, total, concordo. Vou contar mais uma historinha aqui que eu contei no RD Summit também. Meu pai, a gente descobriu que estava com câncer de pulmão há 4 anos, pertinho de quando nasceu meu filho. E aí ele teve um processo meio duro, assim, os 2 primeiros anos, ele, putz, ficava internado mês sim, mês não, foi 2 vezes para UTI, precisou fazer uma cirurgia, começava um tratamento, o tratamento funcionava 6 meses, parava e trocava. Até que há 2 anos atrás surgiu um remédio nos Estados Unidos, ainda não estava aprovado no Brasil, que o médico recomendou, indicou, a gente trouxe, e cara, assim, meu pai faz 2 anos que não é mais internado, que tá bem, que tá vivendo tranquilo, não tem ainda uma perspectiva de cura, mas o tumor não crescer mais e está sob controle. E as pessoas mais próximas sabem disso, né? Sempre perguntam como ele tá e tal, a gente já contou. E aí um dos amigos próximos, esses tempos, me escreveu e falou: Dé, eu queria saber qual é o remédio que seu pai toma, porque um amigão meu tá com câncer e eu queria dar uma perspectiva positiva para ele olhar, para ele investigar e tal. E eu falei, cara, assim, eu te indicar o remédio é completamente inútil, porque ele é exatamente para o tipo de câncer do meu pai, que é 1% dos cânceres de pulmão. Se eu pegar de câncer de maneira geral, vai ser 0,0 alguma coisa por cento dos casos. Dificilmente esse remédio vai funcionar para o seu amigo. Eu te indicar o remédio não faz muito sentido, mas eu posso te contar como a gente chegou no remédio. Meu pai tirou um pedaço do tumor e mandou para uma fundação de análise genética nos Estados Unidos. Essa fundação entendeu exatamente que tipo de mutação na célula estava acontecendo e para esse tipo de mutação, quais são os princípios ativos mais recomendados e mais adequados. Então, quando surgiu o remédio lá nos Estados Unidos,
a gente já sabia que tinha um casamento muito grande com o tumor e a gente já sabia que ia funcionar. Então, se você quiser, talvez o caminho seja você mandar essa biópsia lá fora para tentar entender isso. E eu acho que esse mundo ele é a mesma coisa. Tem muita gente procurando remédio, né? Ah, o que que funcionou para RD? O que que funcionou? Cara, isso é o equivalente a eu te dar o número que eu ganhei na loteria. Não adianta você pegar esse número e ir lá e jogar igual, a sua chance de ganhar ela é mínima. Você precisa entender o que que me fez escolher esse caminho, o que estava por trás disso. E aí você consegue avaliar quais elementos são comuns ao contexto, quais elementos são comuns ao objetivo e criar algo mais adaptado e ajustado à sua empresa, ao seu modo de pensar. Total, total. Faz todo sentido, todo sentido. E André, uma pergunta. Estamos chegando nas perguntas finais. Qual- tem um. Cadê o livro? Esse aqui, ó. Tem esse aqui que é o famoso As 22 Leis Imutáveis do Marketing. Quais são as leis imutáveis do marketing para você? De lá da época do blog da RD até hoje que, cara, tem PLG, tem o Enterprise está bombando, as coisas mudaram um pouco, o SaaS explodiu, outra fase. O que que você, o que que você olha de lá que ainda se repete até hoje aqui, que se você sentar de novo numa cadeira de liderança de marketing, você vai fazer as mesmas coisas e pensar do mesmo jeito? Cara, eu acho que tem muito da base que continua igual, de entender muito bem persona, entender muito bem cliente, entender muito bem posicionamento, saber se, cara, como é que você se encaixa em categoria, essas coisas eu acho que elas continuam muito igual. Eu acho que a base do inbound, que é você se tornar uma baita referência capaz de entregar valor para o seu cliente, ela continua igual. E eu acho que, inclusive, tem muito ruído no mercado, e quanto melhor você for, mais você consegue sair do ruído, né? Fica mais óbvio essa. Tem um monte de gente lá falando besteira e tal, quando aparece alguém que realmente entende do que eu estou falando, fala na minha língua, do que eu estou precisando, fala a minha língua e tal, eu tendo a achar o valor disso muito legal. Então, essa visão para mim, essa capacidade de gerar valor para o cliente, ela mudou zero, né? Eu acho que ela continua sendo muito, muito ativa. Eu acho que a gente teve mudanças mais na operação, sabe? É isso, cara, redes sociais. Putz, eu usava mandando link para o meu blog o tempo todo, e hoje não dá para você fazer isso. Então, muitas vezes eu vou trabalhar no Instagram, eu tenho que educar no próprio Instagram, eu tenho que fazer No próprio carrossel, eu tenho que feed, fazer sim. vídeo, aí, putz, o WhatsApp virou uma parte importante, relevante do relacionamento. Eu preciso começar a abordar, mas só faz sentido eu abordar se eu for muito personalizado. Não dá para eu mandar mensagem igual para todo mundo, porque não funciona o canal. Então, são aspectos para mim mais de operação, né? Quando você pega SEO, ficou mais concorrido, o próprio Google colocou muita coisa no preview, aumentou o número de anúncios que apareciam em relação ao que era lá atrás. Então tem menos espaço, compra de mídia ficou mais concorrido, o preço subiu. Então você tem vários aspectozinhos de operação, mas a essência, que é você ser a principal fonte, a principal referência, é você conseguir investir de fato e entregar valor para o cliente, eu acho que ela continua muito parecida mesmo. E eu acho que a RD é um exemplo disso, né, cara? A RD continua relevante ainda hoje como fonte, continua tendo resultado, continua gerando crescimento, fazendo basicamente esse mesmo trabalho. Muito bom, muito bom. O Gustavo tem uma pergunta, eu vou liberar ele aqui. Fala, Gustavo, seja bem-vindo. Pergunta aí, manda Aí, bala. valeu, meu querido, obrigado. Pô, André, é um prazerzão estar batendo esse papo contigo aí. Partilho muito do post que o Vitor fez de convite. Acho que o Vitor foi um tempinho antes. Eu entrei nesse mercado lá em 2019. E muito da minha base foi como profissional de marketing. A primeira operação que eu entrei lá, Gustavo. Tá aqui o RD que a gente tem, tá aqui os materiais deles e boa sorte. Então foi muito, eu muito dos conteúdos, dos primeiros que eu olhei eram seus ou de outras pessoas da RD, e muito assim, praticamente todos os projetos que eu participei já, ou participo hoje, tem RD como base. Então desde startups ou uma agência da Arma que eu participo, ou freelas que eu faço, então é muito presente.
Só para te trazer esse depoimento aí. Mas, cara, a minha Que pergunta que eu legal, queria fazer... obrigado. Valeu, meu querido. A pergunta que eu ia fazer para ti é muito mais voltado para a parte pessoal, assim, tipo, como tu foi escalando equipes, pessoas, cara, o que que te chamava atenção nos profissionais, ou o que quando tu fosse contratar ou promover alguém, era, assim, as principais coisas que tu como gestor olhava para, pô, vale a pena apostar nessa pessoa, ela tem, exemplo, ela tem essa parte técnica que tá faltando um pouco, mas esse pessoal dela se sobressai, ou vice-versa, queria entender um pouquinho mais desse lado aí. Cara, eu nunca vi o técnico se sobressair ao resto. É sempre o contrário. Então, eu já trouxe gente tecnicamente muito boa, que tinha zero adesão cultural, e dá errado, né? Para mim, o ponto é a adesão cultural. O técnico, às vezes, se deixa a desejar. Você consegue pagar um curso, mandar a pessoa para fora. Eu acho que tem algumas soft skills, então a própria capacidade de aprendizado é uma coisa que eu valorizo muito, mas eu tenho poucos problemas com gaps técnicos. Eu acho que os gaps técnicos eles são bem trabalháveis. A adesão cultural, para mim, ela é o mais importante, e você não consegue entender a adesão cultural se você não tiver uma cultura clara na empresa. Então, isso foi uma coisa que a gente fez na RD em determinado momento. A gente olhou para a gente, para os fundadores, e falou, cara, o que que a gente tem em comum, o que que a gente acredita em comum, o que que é o esperado aqui, criou o código de cultura da RD, e isso balizou, cara, em todo o processo de contratação, promoção, demissão. O que está por trás da avaliação é a adesão à cultura. A gente tem perguntas para entender isso, a gente tem caminhos para entender o quanto se conecta com esses pontos em especial. Então, todas as vezes em que eu fui contra a minha intuição, e ao olhar da cultura para fazer uma contratação, porque precisamos dar um próximo passo em vendas, precisa de alguém que tem uma experiência grande, que trabalhou time, que fez vendas assim. Trouxe alguém tecnicamente, não deu certo. Precisava de alguém de conteúdo. Trouxe alguém que tecnicamente tinha uma bagagem legal, trabalhou na Abril, fez não sei o quê. Cara, quando chegou lá, não teve adesão cultural, não deu certo. Então, esse para mim é o principal fator para olhar para o time. Outra coisa que eu acho importante, tem um livro que eu acho o nome parece meio charlatão, mas que é aquele Descubra Seus Pontos Fortes. Ele traz um olhar que é o seguinte: a gente, quando está numa empresa e passa, às vezes, de um feedback 360, uma avaliação e tal, aí você recebe um monte de coisa que você é ruim, e você sai dali com um plano para trabalhar em cima das coisas que você é ruim. Então, você gasta todo o seu tempo de estudo, de aprendizado, pegando, por exemplo, alguém me falou que a minha organização é péssima. Então, cara, como que eu me organizo melhor? Deixa eu pesquisar, deixa eu estudar, etc. Aí, aquele negócio que eu era nota 2, eu me esforço, me esforço, me esforço, viro nota 3,5 por 6 meses, e depois eu volto para nota 2 de novo, porque é a minha natureza, porque é como eu sou. O que esse livro traz é as pessoas que são incríveis, e você pode fazer esse teste na sua vida. Pensa nas pessoas que você mais admira profissionalmente, ou mesmo no pessoal, cara, seus pais, sua família. Elas não são pessoas que são nota 8, 9 em tudo e são muito equilibradas, e elas pegaram os pontos fracos e foram equilibrando. Cara, elas são pessoas que você admira muito, porque aquelas duas, três coisas que elas são nota 10, elas não são nem nota 10, elas são nota 11, 12, elas são nota 1000. São pessoas que você admira muito por alguns pontos em especial, e que elas continuam tendo falhas e defeitos, muitas vezes graves, como todas as outras. Então, vamos pegar, sei lá, quem foi talvez a maior personalidade da história do mundo dos negócios, Steve Jobs. O cara, em termos de estratégia e visão de futuro, o cara é nota 1000, e ele jogava em cima disso. Ele era, para muita gente, reconhecido como um babaca com as pessoas. E a solução para ele não era ficar fazendo cursinho e coach para ele lidar melhor e aprender a ter empatia. Cara, a solução para ele é botar alguém que sabe fazer muito bem o meio de campo entre ele e as pessoas, e deixa essa pessoa responder. Cara, se o senhor não sabe se organizar, contrata uma secretária. Se eu sou muito bom de people, mas não sou bom de estratégia, eu preciso trazer uma McKinsey para me ajudar com a estratégia, mas eu vou mover o time para executar aquela direção. Então, eu acredito muito nessa visão, e meu olhar para time sempre teve muito a ver com isso. Então, se eu tenho uma pessoa que é muito forte em tal coisa, cara, como é que eu tiro o lado fraco dela e jogo para outra pessoa e contrato outra, e vou fazendo esse complemento como um todo funcionar? Então,
Essas duas coisas somadas, para mim, são as mais importantes. É eu casar a cultura e do lado das pessoas eu entender como colocar ela numa posição que maximiza o ponto forte dela e minimiza o ponto fraco, e vou trazendo outras para ir complementando com esse cenário. Boa, muito bom. Deixa eu puxar uma última pergunta aqui. O Lucas fez uma pergunta aqui, André. Lucas Gomes. Ele falou legal do sucesso do programa de parcerias da RD e perguntou o que deu certo e o que deu errado ali, né, nesse processo dessa estratégia de parcerias. Quais são os aprendizados assim que você pode compartilhar? Cara, tem algumas coisas que eu acho que a gente foi aprendendo, né? Uma, assim, isso começou meio natural, assim. A gente gerava os leads normal, fazia o conteúdo normal para vender para o cliente, e de repente começaram a falar com a gente, começaram a chegar algumas agências no processo. E aí, cara, quando eu vendia para um cliente, ele era só um cliente. Quando eu vendia para uma agência, às vezes ela me implementava em 2, 3, 4, 5 clientes. E a gente começou a olhar e falar, putz, isso aqui é interessante. Eu posso criar um programa, eu posso incentivar elas a fazerem isso. E aí a gente começou a dar comissão. Cara, a comissão é a coisa mais natural que a gente pensa quando pensa num parceiro, e não necessariamente ela é a melhor. E eu vou falar do caso específico da RD, né? No começo da RD, você comprava a RD Station, sei lá, na média por 200, 300 reais por mês. Uma agência que ganhava 20% de comissão, ela ganhava, se eu botar na média ali os 300 reais, ela ganha 60 por mês por cliente. Cara, 60 por mês, ela não paga nem o cafezinho dela. Certamente não é isso que move ela a vender mais a RD Station. E para a gente, se eu estou falando em 20% da receita, eu tenho uma margem lá de 70%, eu estou falando de, putz, mais de um terço da minha margem indo para isso, né? Ou cerca de um terço da minha margem sendo comida. Para mim é muito relevante. Em escala, pô, quando eu estou fazendo isso, eu estou perdendo um terço da minha margem de lucro, do meu lucro. Então a gente começou a entender o que essas agências estavam fazendo ali. E para elas era isso. Naquele momento elas vendiam um site, elas vendiam mídia, mas elas não tinham recorrência, elas não eram imprescindíveis para o cliente, elas conseguiam cobrar muito pouco. A partir do momento que elas entenderam o inbound, que elas prestarem serviço de inbound, ajuda o cliente a aumentar a receita, mantém ela com recorrência, pode aumentar o valor, esse era o valor para elas. Então, o que elas queriam ali, na verdade, era aprender a vender inbound marketing, era aprender a precificar, era fazer outras coisas que estavam além só do uso do RD Station. E a RD Station ajudava elas também a fazer isso, entregar esse produto. Então, a gente mudou o modelo, e aí elas não ganham mais comissão o resto da vida de 20%. Por outro lado, elas têm muito mais desse processo de educação, ajuda a comunidade, a gente ajuda a trazer cliente para elas, a gente coloca elas em destaque no marketplace, a gente coloca elas em destaque no RD Summit. Então, essas coisas são um valor e a gente pode contribuir mais para a nossa margem. Outra coisa que eu acho que foi, algumas outras coisas que foram importantes, né? O cliente, ele é nosso, ele não é do parceiro, então se o cliente rompe com um parceiro, ele pode continuar com a ID, pode trocar com a agência, a gente pode entrar em contato com ele para ajudar ele nos próximos passos. A educação do parceiro é muito importante para ele entender como segurar esse cliente, e essas coisas a gente tem dados para falar, então às vezes o parceiro entra e eu quero fazer isso para o cliente. Cara, a gente tem dados para te dizer que fazer isso não é o melhor caminho é fazer isso, isso, isso. Então, essa linha de capacitação e incentivar, direcionar o parceiro para fazer o que a gente quer, dando as recompensas certas. Então, cara, a gente quer um churn, um cancelamento baixo, a gente quer alguém que fica por mais tempo, a gente não quer que o parceiro pare de vender. Então, eu vou incentivando essas coisas dentro do programa. O cara só consegue ser um parceiro Diamond se o churn dele for abaixo de X, se ele vender pelo menos tantas contas por ano, se ele fizer isso, isso, isso. Então, a gente começou a cobrar muito desse comportamento que a gente quer, e às vezes não é necessariamente o que o parceiro quer, mas a gente precisa disso para trabalhar. Então, assim, não dá para eu dar comissão para um parceiro que é ruim, que faz a venda e já cai, já perde. Então, essas coisas, elas estão todas detalhadas ali no programa. Boa, muito bom. Lucas, respondido. Bom, e
só para O fechar. Gênesis quer falar, né? Gênesis Quer falar, vivenciou gente? Vai lá. esse lado de Vai lá, parceiro. vai lá, vai lá. Só complementar, porque em 2019, quando eu entrei, era um programa, e aí de 2020 para depois a gente refez o programa, atrelou cada vez mais as métricas ao que era o objetivo de negócio da RD e do parceiro também. Então, foi algo que foi se moldando ao longo do caminho. E eu gostaria de exaltar alguns pontos também que ajudaram muito, que foi o processo de pré-qualificação desse parceiro também, porque quando eu entrei, pelo menos o volume era muito grande e aí, às vezes, a eficiência não era tão boa dos parceiros. Então, a qualificação do pré-parceiro foi algo lapidado, que a gente lapidou através de capacitação, através do próprio time de onboarding, né? Então, o parceiro que entra, ele tem 6 meses no período starter, então que ele ficava recebendo muita capacitação de CS, de vendas, então de gestão, então isso ajudava bastante. E a própria pessoa, né? A RD disponibiliza para os parceiros mais avançados um CS e um farmer, né? Que vai ajudar essa pessoa a ter mais qualidade no processo de vendas, a saber entregar melhores resultados em marketing também. E as pessoas têm um pouco dessa sensação de, cara, será que eu estou no caminho certo? E pô, uma pessoa que trabalha na RD, que tem experiência com uma carteira super extensa, com várias chances diferentes da pessoa saber do que ela está fazendo ali. Então, eu acho que são pontos que ajudam o programa a escalar e facilitar muito com que a RD tenha um LTV cada vez maior com essas clientes que passam pelas agências, sabe? Então, só complementando a resposta do André, eu acho que são pontos bem importantes do programa. Boa, top. Para fechar aqui o papo de hoje, a gente estava falando antes da gravação, então, meu contato com a RD é o seguinte: há 8, 9 anos atrás, eu caí numa empresa de B2B de software, revenda de software, e aí o time que eu trabalhava, especificamente Luciana Corrêa, que hoje é gerente de marketing na Solo Network, falou assim, ó, assiste o webinar dessa galera aqui e lê esses conteúdos aqui que a gente vai para esse caminho. A gente não sabia muito o que estava acontecendo na época. Então o inbound estava bem no comecinho, bem no começo e como era tudo que eu tinha para poder potencializar minhas ações de marketing na época, cara, eu falei, cara, eu vou ler todos os e-mails, eu vou ler todos os materiais e eu lembro de cenas emblemáticas da gente imprimindo os e-books, colocando na mesa, riscando, para depois trocar a ideia sobre, né? Então, a gente fazia muito isso, assim, na época de outmarketing, softline, por ali vai. E aí, a RD teve muito esse impacto, né? E na figura do André ali, de educar e me ajudava a fazer melhor meu trabalho, que eu acho que é um princípio do que o André já falou ali. Então, eles agregaram muito valor para mim quando fui analista até coordenador e os princípios levam até hoje. Então, é um aprendizado ver que se você ajuda o cara que está lá na ponta a prosperar, a aumentar, a crescer, etc., esse é o caminho, né? Então hoje ter essa conversa com o André depois de muitos anos, que para mim eu olhava chegando os e-mails lá e falava assim, cara, um dia eu vou falar com esse cara, um dia eu quero conhecer ele, apertar a mão dele e falar, ó, você me ajudou, tal. E aí esse dia eu já tinha mandado mensagem para o André, algumas vezes ele me respondeu e hoje eu estou tendo essa felicidade de falar com ele aqui. Então, André, queria muito te agradecer que particularmente na minha vida, assim, profissional, então você colaborou muito, tive vários mentores e você, sem saber, de forma muito escalável, assim como outras pessoas, outros profissionais ali, me impactou muito, então quero agradecer muito e muito feliz de você estar aqui e muito legal a sua história, a forma que ela nasceu, sem muita trend, sem muito, cara, dar nome às coisas, então foi fazer marketing porque precisava resolver um problema de vendas, começou a construir as coisas porque precisava fazer e ganhar escala. Então, muito legal ver o fundador falando da história, porque talvez as pessoas não sabem dessa história completa ou não têm acesso a toda essa informação para ver que, de fato, nasceu de um problema lá de trás e que se perpetua até hoje. Então, parabéns pela jornada e muito obrigado por trocar essa ideia com a gente aqui. A gente está muito feliz, a gente estava muito animado com esse papo aqui hoje. Show de bola, prazer estar com vocês, obrigado, eu fico super feliz de ouvir essa história, parabéns pela jornada e espero que tenha, de novo, se alguma coisinha aí serviu para alguém ou para inspirar ou para virar alguma coisa prática, eu já fico
super feliz e realizado. Muito bom, muito bom. Então, valeu. Interrompemos a gravação por aqui. E, André, fica aí para a gente bater um papo 2 minutinhos, se tiver, rapidão. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Valeu, Lucas, Edu, Gustavo. Um abração.